sempre, a gente depende da tecnologia, mas quando a gente mais precisa, falha. Então eu vou falar. Alô? Um apelo. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos aqui nessa tarde. O Museu dos Capuchinhos sempre promove momentos, tudo bom, promove momentos de encontro, das exposições, das atividades, das oficinas que nós fazemos, palestras, apresentações mais variadas. Então, para nós hoje também é um momento, digamos assim, um fato histórico no nosso museu, receber um monge budista aqui conosco, né, para falar sobre a espiritualidade dele e a relação que essa espiritualidade no franciscanismo. E a gente vai ser um momento muito importante, muito bom. Então, vai ter o restante abreviado, que é um pouco mais longo o nome dele. Então, ele vai falar um pouco do currículo dele e depois vai conversar com vocês sobre a temática que ele propôs. Então, seja bem-vindo. Agradecemos exigir. Boa tarde a todos. Bastante gente. Estou surpreso. Normalmente as minhas apresentações são diferentes, né? Acho que vários anos aqui em Caxias, eu sou de Caxias. E Caxias talvez me conhecia um pouco por outro lado, né? Então agora eu vou oferecer para vocês uma coisa um pouco diferente. Então, só para vocês que não me conhecem, eu sou Stefano, esse é o meu nome laico ou leigo nos dias, né? E minha mãe é bailarina de flamenco daqui de Caxias, e eu segui ela, assim, os passos dela, né? Toda a minha infância, quase. E daí, depois de um pouco mais velho, eu fui morar na Espanha e eu segui essa carreira, esse projeto de dançar flamenco. E eu fiz uma carreira na Espanha há 7 anos e tive bastante sucesso, eu acho, relativamente. Eu poderia dizer que eu tive bastante sucesso, eu estava trabalhando num nível assim bem alto lá. Mas sempre tinha, por mais que eu tinha sucesso, eu tinha uma família boa e tudo certo, eu tinha assim como se fosse uma coisa assim faltando, sabe? Que faltava preencher, assim. Eu queria meditar, então comecei a buscar mais meditação. E vindo um pouco do ambiente do yoga aqui do Brasil, eu acabei indo para a Índia buscando meditação. Eu não era budista, mas eu aprendi com um professor budista lá. E acho que eu tive bastante sorte, ele me apresentou, assim, de certa maneira, o budismo de uma maneira muito interessante. Era uma pessoa muito culta, que fala 11 línguas e tinha muito boas qualidades que a gente podia ver, assim, na prática dele. Então foi um exemplo, assim, muito forte para mim no início. E de lá ele me indicou para ir para um país que a gente quase nunca ouviu falar, né? Hoje em dia a gente ouve mais falar desse país, mas é o Myanmar. Também se chama Burma. Então eu fui para esse país, que é um pouco como a Coreia do Norte, quase assim, um país bem fechado, uma ditadura militar e tal, mas que o budismo ficou assim meio protegido. Então é um país assim com 500 mil de monges budistas, 500 mil de monges budistas, e uma tradição assim muito forte, tanto de estudo quanto de meditação. Então eu fui para 2, 3 meses e acabei ficando 7 anos lá. Fui estendendo o meu visto, eu acabei ficando 7 anos lá. Eu virei monge no processo e, claro, vivendo com eles, perguntando e meditando e aos poucos vendo assim os frutos da prática e tendo
poucos os meus valores mudaram e eu cheguei assim a um ponto que eu decidi que eu não poderia voltar assim a viver da maneira que eu estava vivendo, né, com novos valores, né? Então eu queria desenvolver outras coisas e os primeiros 7 anos foram basicamente mais voltados à meditação e vivendo com os outros monges e aprendendo as regras e me adaptando a outra cultura e tudo. E os últimos 2 anos e meio eu estive mais estudando, então eu mudei o meu foco, fui para o Sri Lanka, onde é uma ilha assim pequenininha no sul da Índia, e também tem budismo lá, é o budismo Theravada que eu pratico, é um budismo assim mais tradicional. E estou no Sri Lanka já fazem 2 anos e meio, estudando. Então agora eu estou muito mais, digamos, um pouco mais aberto, assim, falando mais conectado com a minha família. E achei que eu gostaria de compartilhar um pouco do que eu aprendi nessa quase uma década já, né? Então, eu vou falar algumas coisinhas, botei algumas palavras-chave, não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês não precisam ler o que está no projetado, mas é só para ajudar um pouquinho, tá? Então eu vou tentar fazer um pouco a conexão assim com o Frei Celso me convidou e fazer um pouco uma conexão assim com os valores que eles têm, que eles buscam e que, claro, são mais alto, que são valores, claro, até uma boa profundidade, eles são valores assim universais que nós também buscamos. Então eu vou dizer algumas das ferramentas que nós, talvez vindo do ensinamento do Buda, podemos usar para atingir esses mesmos valores. Então eu vou começar com os valores mais universais assim que a gente pode aplicar em qualquer situação, e daí eu vou me aprofundizar um pouco mais, assim, eu vou tentar pelo menos dar a vocês uma maneira de meditar para poder que vocês possam desenvolver um pouco no seu dia a dia, que vocês possam aos poucos usar uma das maneiras que vocês podem usar para acalmar a mente, para aos poucos desenvolver o que a gente chama de samadhi, concentração, mindfulness, que é uma coisa que a mídia recentemente, digamos, nos últimos anos, eu acho que captou um pouco mais esse aspecto do budismo. Então eu vou dar para vocês uma parte mais geral e depois uma parte um pouco mais específica, assim, talvez um pouco diferente, que vocês não tenham acesso. Tá bom? Então o primeiro valor que nós todos temos em comum é uma harmonia social entre nós, entre seres vivos em geral, mas especialmente aqui entre nós seres humanos. Então, tem várias coisas que a gente poderia, claro, discutir sobre nesse aspecto. Desculpe, meu português é mais ou menos, eu nunca uso português, às vezes me faltam as palavras. Mas tem 4 pilares que nos nossos textos aparecem, 4 pilares para essa harmonia social, que a gente pode usar para pessoa que quer ter mais amigos, que quer ter boa relação com os demais. Tem 4, digamos, pilares, que são coisas que nem requerem meditação e que a gente pode todo mundo aplicar. E o primeiro é a caridade. Esse é um dos pilares que nos ajuda a ter uma boa relação entre nós, né? Então acho que é uma coisa que serve como uma ferramenta para vocês poderem desenvolver a vocês mesmos, porque quando a gente faz um ato de caridade, que é uma doação, ou inclusive compartilhe, por mais pequeno que seja, por exemplo, tu tenha até a comida de um dia, tu comparte com alguém, por exemplo, né? Então, esse ato de dar, de compartilhar, é um ato de
feito com uma mente que é oposta ao apego. E essa é a tendência da mente, é ter apego e juntar mais e mais coisas. Né? Então, com esse ato de doação, a gente está realmente indo ao contrário da tendência ruim da mente, digamos, né? De ter apego e se juntar às coisas. Né? Não sei o que dizer, acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Então, esse ato de doar, de compartilhar, é uma ferramenta para vocês se desenvolverem a vocês mesmos e também é uma ferramenta que ajuda a juntar as pessoas, a aproximar as pessoas. E é uma ferramenta que, por exemplo, para nós, na nossa vida monástica, digamos, é muito presente, porque nós fazemos esse voto, né, digamos, vocês chamam de voto de pobreza, nós não usamos dinheiro, são a mesma coisa em outras palavras, né, nós não aceitamos dinheiro, ouro, prata, coisas assim. A gente vive mais ou menos de doações, tem um pouco mais, né, detalhes que isso, mas a gente basicamente vive de doações. Então a gente está diariamente recebendo doações e isso faz com que tu tenha muita gratidão e também te ajuda um pouco a limitar, pelo menos pela nossa perspectiva, como a gente não tem o dinheiro, isso como que limita os teus desejos, assim, de certa maneira. Limita todas as possibilidades que tu pode ter de ir para lá e para cá e fazer isso e fazer aquilo. Então, ajuda um pouquinho a te centrar e te focar. Então, isso é no nosso lado, né, Celso? Então, a caridade é importante. E aí tem dois tipos de caridade, que eu acho que é interessante falar, esses dois lados da moeda. Uma é a caridade de coisas materiais, que é o que a gente normalmente pensa como caridade, né? Oferecer comida, casa, roupa, remédios, etc. Isso, as pessoas leigas estão na melhor posição para poder dar esse tipo de caridade, praticar esse tipo de caridade. Mas tem um outro tipo de caridade que é oferecer um ensinamento, oferecer aqui especialmente um ensinamento correto, o que a gente deveria fazer, o que a gente não deveria fazer, como a gente, por exemplo, como a gente acalma a mente, como a gente desenvolve a mente, como que a gente pode desenvolver certas virtudes, como que a gente pode evitar algumas coisas ruins. Esse tipo de ensinamento também é um certo tipo de doação, digamos. E essa doação, a gente está na posição melhor de dar. Então, os leigos podem oferecer mais esse lado material e praticar essa doação material. Também a doação que eu chamo de Dhamma, doação de verdade. E nós que podemos nos dedicar quase todo o nosso tempo a isso, ao estudo e à prática dessas virtudes ou dessas práticas, a gente tem a oportunidade, a gente está nas melhores condições de compartilhar o Dhamma com vocês. Então, que é o que eu estou fazendo um pouquinho agora. Então, esses dois tipos de caridade, eles servem como uma maneira assim de atingir esse objetivo que nós todos temos em comum, que é essa harmonia social. Né? Então, o próximo, primeiro era a caridade, o próximo são palavras gentis, e aqui eu vou adicionar algumas coisinhas mais, não são palavras somente gentis, mas tem essa lista interessante que a gente tem, que são 5 qualidades que a gente deveria tentar ter nas nossas palavras. E a primeira, a mais importante, é a verdade. Então a gente deveria, antes de falar, a gente deveria considerar se é verdade ou não. Se não é verdade, a gente não deveria falar. Então, se é verdade, ainda tem que esperar. Antes de falar, a gente tem que pensar se é benéfico ou não. Benéfico, tá certo? Se é benéfico ou não. Porque às vezes a verdade não é benéfica, dependendo da situação, dependendo da pessoa que está ouvindo. Né? Às vezes, inclusive, verdades não são essenciais, por exemplo. Então a gente tem que considerar também se é uma coisa benéfica. Se a verdade é benéfica, a gente pensa, é um momento correto ou não? Também é outra coisa que a gente tem que pensar. Então, outra qualidade que a gente deveria tentar ter.
Será que é o momento correto? Por exemplo, a situação, pensa na situação da pessoa que está ouvindo, né? Se tudo isso está certo, daí a gente então tem que falar. Daí, na maneira de falar, a gente tem que tentar falar com duas qualidades, que diz ali, vocês vão ver, que é falar assim com uma mente de, o que a gente chama de meta, que é uma mente de amigável, desejando o bem-estar da outra pessoa. Essa deveria ser, tipo, a atitude mental, a gente está tentando falar alguma coisa. E o outro é falar de uma maneira assim, gentil. Tentar falar de uma maneira gentil. Então são 5 qualidades que a gente deveria tentar ter, mais ou menos nessa ordem, se é verdade, se é benéfico ou não, se é o momento certo, e daí com a própria atitude mental e palavras gentis. Então, essa é uma das maneiras que vocês podem praticar também. Claro, vocês, quando estão praticando isso, vocês estão praticando virtudes pessoais, que vocês estão desenvolvendo a vocês mesmos, mas também ajudam nesse aspecto social, ajudam a manter a harmonia social, e inclusive no grupo da família ou da comunidade. Inclusive, hoje em dia, na internet, a gente comunica dessa maneira também, a gente pode também pensar nesses fatores. Né? Então, esse é outro dos pilares, assim, para a nossa harmonia social. Terceiro é uma conduta benéfica. Assim, claro, são palavras um pouco gerais, mas aqui se refere especialmente aos demais. Conduta benéfica é, por exemplo, ajudar o próximo a se estabelecer em virtudes que ele não tem. Isso é uma conduta benéfica. Por exemplo, pais e mães fazem isso, por exemplo, ensinando as crianças, estabelecendo as crianças em condutas benéficas. Então, o monge também tenta ajudar as pessoas a estabelecer elas nessas condutas benéficas. Por exemplo, estabelecer uma pessoa imoral em uma conduta moral, por exemplo. Estabelecer uma pessoa que não faz caridade num hábito de caridade, por exemplo. Estabelecer a pessoa que não, por exemplo, desde nossa tradição, uma pessoa que não faz boas ações regularmente, por exemplo, como serviço, como estudo de boas doutrinas e tal. Estabelecer a pessoa nessas coisas, né? Em preceitos morais. Então, a pessoa que faz isso está realmente ajudando nesse aspecto social. Está ajudando, quando tu faz essas boas ações, tu ajuda o próximo, tu está ajudando a si mesmo, tu ajuda aquela pessoa e tu ajuda também, de certa maneira, a comunidade. Então, o terceiro pilar. E o quarto é uma palavra ali que vocês vão ver em Pali, que eu decidi não traduzir, porque tem vários significados. Então eu vou tentar dar mais ou menos a ideia. A palavra é Samanatata. Samanatata. Esse é um idioma Pali. Nossos ensinamentos budistas estão nesse idioma Pali. E Samanatata é uma qualidade assim tem alguns aspectos. Uma é ser constante. Em tempos difíceis e em tempos bons, ser, digamos, o mesmo, ser constante. Constante aqui quer dizer, por exemplo, seja em tempos difíceis ou ruins, a pessoa segue com as virtudes, segue calma, segue trabalhando, essa constância, entende? Independente do vento, né, que vem e vai, as condições da nossa vida mudam, a pessoa segue sempre a mesma, né? Nesse sentido de mantendo as práticas, mantendo as virtudes, mantendo a mente em harmonia, etc. Esse é um dos aspectos de Samanatata. Outro é mais em relação ao próximo, que é tratar os demais. Tratar, acho que é errado. Como se diz tratar? Tratar os demais de uma maneira respeitosa e sem prejuízos. Então, tratar os demais de uma maneira igual. Mas reconhecendo, por exemplo, quem é um professor, por exemplo, reconhecendo os status. Porque nós temos status, por exemplo, o pai não é a mesma coisa que o filho,
O professor não é a mesma coisa que o aluno. Então a pessoa inteligente entende essa diferença e age ou atua de acordo com essa diferença, com essa, dependendo da situação e do que for, né? Mas esse entendimento do status entre nós também ajuda. Porque imagina, por exemplo, o filho tratando o pai como se ele fosse o pai, por exemplo, entendeu? Isso criaria uma dificuldade, por exemplo, na relação. Então nós temos naturalmente como seres humanos, e isso a gente aprende naturalmente, que a gente tem status. E esse status não quer dizer que hoje em dia a gente tem essas ideias de, como se diria, equality in English, por exemplo. Eu estou mais acostumado com o inglês, mas algumas ideias assim que a gente percebe, somos todos iguais. De certa perspectiva somos todos iguais, sim, é verdade. Mas pelo menos de acordo com essa qualidade de samana, a gente tem que tentar ver as virtudes e as qualidades que uma outra pessoa tem que a gente às vezes não tem. Então, entender essa qualidade dos demais e isso traz naturalmente um respeito pelos demais. Eu acho que um bom exemplo é o professor, por exemplo. A gente deveria respeitar o professor, porque ele sabe uma coisa que a gente não sabe. E ele pode nos dar essa informação, então a gente deveria respeitar ele. E esse respeito é uma ação inteligente. É uma ação inteligente. Por quê? Porque tu consegue reconhecer aquela virtude, que nesse caso, por exemplo, é o conhecimento, e tu valoriza e tu respeita e tu trata a pessoa daquela maneira, né? Considerando isso. Então isso também está nesse termo, ajuda nas nossas relações. Assim. Então esses foram 4 pilares assim que nos ajudam de uma maneira bem universal, que nos ajudam a ter assim boas relações em termos sociais. Mas nossas relações entre nós mesmos dependem, olha, são como se diz, uma reflexão. São dependentes de nossa relação interna pessoal. Mais pertinho. A nossa relação com os demais depende da nossa relação com nós mesmos, digamos. Então esse é o meu seguinte foco, que é a nossa, digamos, uma harmonia interna, harmonia pessoal. Ok? Se nós estamos em harmonia pessoal, nossa mente está calma, por exemplo, daí a gente vai ter uma relação com os demais muito mais fácil. Né? Então, nesse aspecto, o que digamos, quebra a nossa tranquilidade mental, nosso equilíbrio mental? São estados mentais ruins, digamos, de uma maneira simples. Estados mentais daninhos, talvez. Poderíamos chamar eles de várias coisas. Estados mentais corruptos, ou estados mentais impuros. Então, o que são esses estados mentais? São estados mentais que rompem um pouco, quebram essa tranquilidade mental. Essa é uma das características desses estados mentais ruins. Eles quebram a nossa tranquilidade mental. Outra é que eles, inclusive, se eles são fortes o suficientes, eles, inclusive, causam ou produzem certa opressão no corpo, inclusive. Se a gente está bem triste ou com medo, por exemplo, isso afeta o nosso corpo, a gente fica cansado, não consegue comer. Inclusive, talvez, de uma maneira crônica, pode nos fazer doente. Então, de certa forma, esses estados mentais também oprimem um pouco o corpo. Essa é uma outra característica dos estados mentais negativos. E eles estão baseados em 3 estados mentais. O primeiro é os estados mentais de apego. Esse é uma das raízes desses estados mentais ruins. Então, apego, tudo que está assim um pouco na área do apego, inclusive, por exemplo, o orgulho, também é um estado de apego. O outro, a raiz que a gente tem de estados mentais ruins, se a gente tivesse que simplificar, é a aversão, que é quase o oposto ao apego, né? O apego é a nossa mente está realmente como se fosse se segurando alguma coisa de uma maneira daninha, né? E a aversão é o oposto, é a nossa mente quer
como se fosse puxar alguma coisa, uma versão, né? Push away, ok, em inglês. Então, esses estados de aversão, como raiva, inclusive medo, são esses estados com essa raiz que eu digo, que é a raiz da aversão. Também são estados mentais negativos, que isso a gente claramente vê. E eu nem preciso estar aqui para dizer para vocês, né? Vocês sabem que são estados mentais negativos. E o terceiro é a dilusão, o estado mental de como se fosse uma cegueira mental, de não entender a situação bem, uma falta de conhecimento sobre, especialmente de conhecimento sobre realidades importantes, sobre o que é bom fazer, sobre o que não é bom fazer, sobre, por exemplo, que eu entro numa parte um pouco mais técnica, filosófica, mas entender como os fenômenos mentais e físicos que compõem o mundo funcionam. Então, esse certo é por causa de uma ignorância sobre essas realidades que a gente também tem esses estados mentais negativos. Okay? Então, esse é o problema interno, né? E nós temos 3 treinamentos que a gente pode fazer para remover esses problemas, pouco a pouco, ok? Então, esse treinamento, ele pode ser dividido em 3 partes. O primeiro é um treinamento moral, se chama Sila, em Pali. Então, esse treinamento moral tem 2 aspectos, assim, básicos, mas inclui seguir preceitos, por exemplo, se abster de ações ruins. Isso é um treinamento moral, por exemplo. Então, o primeiro preceito que a gente diria, os preceitos básicos, é se abster de matar, por exemplo. Por quê? Porque a ação de matar é feita com certa mente que é daninha, que é uma mente ruim, que quebra a nossa tranquilidade mental, que oprime o corpo, etc. Então, essa ação de matar, por exemplo, se abster dessa ação de matar é um treinamento, né, nesse aspecto de moralidade, um dos treinamentos. E daí tem outros preceitos, os preceitos básicos no budismo, se abster de matar, de roubar, uma conduta sexual, de mentir e se abster de intoxicantes, assim, que servem como uma base para a negligência. O intoxicante em si, começando pelo álcool, ele serve como se fosse uma base para outras ações ruins, outras ações negativas. Né? Então a gente se abstém dos intoxicantes. Então seguir esses preceitos básicos ajuda vocês a manter uma tranquilidade mental. Quais são os benefícios desses preceitos? Quando a gente se abstém disso, a gente se abstém daqueles pensamentos ruins, daqueles estados mentais ruins. Então já é um benefício presente. A gente também se abstém de machucar os demais, porque a maioria dessas ações envolve machucar a outra pessoa. Esse é outro benefício. E outro benefício é que a nossa mente fica livre de culpa. Isso é uma coisa que, digamos, nos tira o sono, vou dizer. E a maioria das pessoas, quando chega assim no leito de morte, elas têm algum remorso mesmo, algum sentimento de culpa, por exemplo. Então, quando a gente segue preceitos, esse tipo de preceitos morais, a gente tem certa leveza assim na mente de não ter assim esse sentimento de culpa. Claro que às vezes a gente ainda faz uns erros pequenininhos e tal, mas a gente treina em evitar esses erros grandes, né? Que a gente talvez que causem assim um sofrimento mental. Ok? E daí, num aspecto mais profundo, esse tipo de prática moral serve como base para meditação, para estados mais profundos de tranquilidade, concentração, foco, alegria, etc. É como se fosse uma base para aqueles estados mentais assim mais profundos, sem ter uma prática moral suficiente, básica, que são, por exemplo, esses 5 que eu disse, tá ali no projetado. Sem esses 5 é difícil, inclusive eu acho que eu diria impossível chegar a estados mentais de
tranquilidade bem profunda. Mas isso é sobre a meditação, tá bom? Então eu incentivo vocês a tentar seguir esses preceitos. Ok? E o próximo treinamento, porque a moralidade em si, seguir preceitos morais, fazer boas ações, não é suficiente para remover todos os estados mentais negativos, eles ainda surgem na mente. Ok? Então a gente tem que dar um passo adiante, tem mais uma prática que tem que fazer para ir, digamos, purificar a mente, de certa maneira, num nível um pouco mais profundo. Isso já entra na prática da meditação. Então o que a gente faz é a gente coloca a nossa atenção em um objeto adequado, tem vários objetos assim adequados que são ensinados, e tu mantém a tua atenção naquele objeto, como se fosse ancorar a tua mente naquela coisa. Porque se a gente tenta acalmar a mente sem ancorar a mente numa coisa, a mente não vai se acalmar. Ela vai para outra coisa, depois para outro pensamento, depois para outra coisa. Então, a mente está sempre assim, né? No budismo a gente diria que a mente está sempre pegando objetos. Essas são as palavras que a gente usa. Tá? Então, o que a gente faz para acalmar a mente, tu tem que botar a mente num objeto e manter a mente num objeto por um longo tempo e ela vai se acalmando. E daí, claro, nesse processo, ela não fica muito facilmente, ela vai para um outro objeto. Mas aí tu volta e ela se acalma um pouquinho mais. E aí tu segue meditando, de novo se distrai, mas aí tu volta e ela se acalma um pouquinho mais. E à medida que vocês vão meditando, as semanas e os meses vão passando, vocês chegam a níveis de tranquilidade que vocês nunca tiveram antes. Porque a nossa vida, assim, cotidiana não permite esse tipo de tranquilidade. E daí, naturalmente, quando a nossa mente fica tranquila, felicidade surge. Uma felicidade muito mais intensa do que a felicidade dos prazeres dos sentidos, que vive muito pouco tempo, muito mais profunda, muito mais verdadeiras e muito mais saudável, digamos, mentalmente. Sim? E daí, o terceiro passo seria, depois que a mente está assim, bastante mais calma, daí a gente tem que desenvolver o último passo, que é realmente a sabedoria, que é o que se chama insight, essa é a palavra que se usa em inglês, que através de algumas técnicas de meditação também, a gente entra, ou a gente usa a mente agora que ela está mais calma, depois desse processo de tranquilização, para entender aquilo que eu disse para vocês que são os fenômenos do mundo, para entender, para desenvolver mais entendimento através da meditação. Não é um entendimento que apenas surge com o estudo, isso também é um entendimento e ajuda muito, mas esse é um entendimento mais intenso que ocorre durante a meditação, tá bom? Então temos várias, claro, tem muito o que falar sobre cada um desses treinamentos, assim, mas esses são os 3 passos para gradualmente acalmar a mente, gradualmente concentrar a mente, gradualmente fortalecer a mente. Todas essas qualidades são desenvolvidas quase ao mesmo tempo, tá bom? 3 treinamentos. Então, eu queria dar para vocês uma dessas ferramentas, um desses objetos, que eu chamo objetos agora, um desses objetos de meditação que vocês podem fazer, e que esse tipo de meditação é independente das crenças de vocês não têm que ser budistas para começar esse tipo de meditação, e que ajuda vocês, especialmente, a estar em harmonia com os demais. Esse objeto especificamente ajuda a gente estar em harmonia com os demais, tá bom? Então, esse é um objeto que se chama, um tipo de meditação que se chama metta. Metta é uma palavra um pouquinho difícil de traduzir, mas se refere ao estado de um amigo. Qual é o estado de um amigo? É o estado mental de desejar a felicidade da outra pessoa. Isso é o que o amigo faz. O amigo de verdade, ele quer a tua felicidade. Então, esse estado de um amigo é o que a gente desenvolve nessa meditação. Ok? Então, esse pensamento é importante. Como fazer esse estado mental surgir com esse desejo, que essa pessoa seja feliz.
Esse é o desejo, esse é o pensamento. Em qualquer idioma, não importa, mas esse é o estado mental que vocês têm que fazer surgir durante essa meditação. E para que isso surja, vocês precisam de uma pessoa como objeto. Tem que ser uma pessoa que está viva, normalmente do mesmo sexo, e que não seja uma pessoa muito distante, alguém assim que vocês gostem, que vocês se sintam confortáveis. Então, tomem agora uns segundos para pensar assim, quem poderia ser essa pessoa? Talvez um irmão, ou talvez o pai, ou talvez um professor, é uma boa pessoa, que não é demasiado assim perto, nem muito distante. Uma pessoa que vocês se sintam confortáveis, por exemplo, que vocês possam facilmente desejar assim, que essa pessoa seja feliz. Tem que ser uma pessoa viva, tá bom? Então, agora vocês vão sentar assim um pouquinho mais retinho, que ajuda a concentração, ajuda inclusive a respirar um pouco melhor. E simplesmente se senta assim confortável. Pode colocar as mãos assim relaxadas. Vocês podem deixar as mãos assim umas maneiras mais confortáveis. E relaxem. O mais importante é um pouco assim as costas, realmente, para poder facilitar a respiração e a tensão, inclusive, se quebra menos quando a gente está numa postura boa. Vocês, inclusive, podem aplicar isso no trabalho de vocês, por exemplo. Se vocês têm uma postura boa, a tensão é um pouquinho melhor. Vocês vão notar na meditação. Então, agora vocês podem sentar assim e, quando estiverem confortáveis, podem fechar os olhos, ajuda. Não precisa estar com os olhos fechados, mas ajuda o foco, ajuda bastante. Então, podem fechar os olhos e eu vou dar assim um pouco as instruções. Vocês me escutem e vão seguindo assim as instruções, são bastante simples. Então, primeiro, uma sugestão é que vocês comecem com vocês mesmos. Inclusive, às vezes a gente desenvolve estados de aversão a nós mesmos, né? A gente não se gosta às vezes, né? Não é o mais natural, a gente deveria se gostar, isso é o mais natural. Mas, por um momento, eu gostaria que vocês pensassem em vocês mesmos assim e simplesmente pensem assim, que eu seja feliz. E vocês vão aos poucos estabelecendo esse estado de desejar a felicidade, e é um estado de meta. Então, que eu seja feliz, simplesmente tentem manter essa mente com esse desejo. Aos poucos, às vezes vocês podem repetir esse desejo assim mentalmente, como se fosse um pensamento, que eu seja feliz, e simplesmente deixa a mente se acalmar. Agora eu vou pedir para vocês pensarem naquela pessoa. Tentem lembrar de alguma pessoa que esteja viva, seja uma pessoa assim com quem vocês se sintam confortáveis, que vocês possam talvez lembrar dessa pessoa assim como se estivesse olhando para ela. E mais importante é fazer surgir esse estado mental de desejar a felicidade dessa pessoa. Então vocês podem pensar, por exemplo, que essa boa pessoa seja feliz, ou que essa pessoa seja feliz. E daí vocês simplesmente tentem deixar a mente quieta com esse estado mental assim, contínuo.
vocês notarem que a mente assim muda ou que vocês ficam distraídos, por exemplo, simplesmente volta para aquela pessoa e de novo faz a mesma coisa. A mente lembra da pessoa de novo e faz o mesmo desejo que essa pessoa seja feliz. E de novo acha aquele equilíbrio assim, mental. Se vocês se distraírem, simplesmente volta para aquela, relembra aquela pessoa e de novo estabelece aquele pensamento de novo. Que essa pessoa seja feliz, tenta manter a mente equilibrada nesse pensamento. Esse tempo, vocês tentem evitar assim, movimentos voluntários, especialmente, mas se vocês precisarem, podem assim deixar o corpo se ajeitar um pouco assim, para achar uma posição confortável. Às vezes não é uma posição bem alinhada, bem perfeita, deixa o corpo se ajeitar. O mais importante é a mente de vocês, estar naquele pensamento e tentando evitar as distrações. O ideal para poder acalmar a mente mais facilmente é ter uma pessoa como objeto de atenção, mas vocês podem fazer esse tipo de meditação, de meta, para um grupo de pessoas também. Então, só agora, como a gente tem um tempo bem limitado, eu vou pedir para vocês fazerem meta para todo mundo que está aqui. Todas as pessoas nesse edifício aqui na nossa palestra, todas essas pessoas estejam bem, que elas sejam felizes. É mais difícil manter a mente em equilíbrio com mais pessoas, mas é possível. Inclusive, vocês podem fazer esse tipo de meditação para os animais, inclusive. Qualquer ser vivo pode ser objeto de meta. Tem que ser um ser vivo. Okay? Então, aos poucos podem abrir os olhos, a gente vai concluir. Então, é uma
técnica bem simples, na verdade. Mas o que faz ela forte é a repetição. Tá? No início é assim, vocês começam a cultivar esse pensamento, esse estado mental de amizade, e no início ele é fraquinho, assim, não é muito forte. Mas aos poucos vocês vão cultivando isso. Se vocês fizerem, por exemplo, 10 minutos ao dia esse pensamento, que vocês mantenham a mente mais equilibrada, que vocês puderem com esse pensamento, com esse estado, vai ficando mais forte, vai ficando mais intenso. A outra pessoa sente. É só ser bem forte. Tem que ser bem forte. Tem que ser, quanto mais forte a tua mente, a outra pessoa sente. E quanto mais próximo também, mais sente. Então é isso, vocês podem ajudar, e tu vê, não requer não tem nada a ver com nenhuma crença de vocês podem desenvolver isso, não tem nada a ver com crenças nem nada. Mas vocês estão fortalecendo um estado mental, é isso que vocês estão fazendo. Assim como a gente pode fortalecer, por exemplo, se tu pensa num estado mental ruim, por exemplo, se a gente está estressado, e daí no outro dia a gente está estressado, e no outro dia a gente está estressado, parece que vai um pouco acumulando, assim, vai ficando mais forte. Então a gente pode fazer mais ou menos o mesmo com estados mentais bons. A gente fortalece eles com repetição, tá bom? Então isso é uma das maneiras que vocês podem desenvolver, e leva tempo. E assim, não é fácil. Quando tu está desenvolvendo, tu chega a momentos assim que tu vai se sentir mais tranquilo do que vocês nunca se sentiram. E às vezes vocês vão sentir mais dificuldades, é normal. Às vezes parece que a mente fica mais agitada quando tu está tentando acalmar ela. Aí vocês simplesmente seguem, tenta encontrar assim um equilíbrio e seguem desenvolvendo o mesmo pensamento, e aos pouquinhos vocês vão desfazendo os nós assim, um pouquinho. Okay? Isso vai fortalecendo a concentração, vai fortalecendo esse estado mental, nesse caso de amigo, que é um estado mental que tem uma tranquilidade, e é diretamente oposto ao estado de aversão, de raiva ou de irritação. Então isso vai ajudar vocês bastante, especialmente em relações assim com os demais, com outras pessoas, com os familiares, por exemplo, na família vocês podem fazer isso, e podem fazer junto ou podem fazer cada um no seu tempo. Não precisa estar todo mundo junto, mas também pode ser, por exemplo, que vocês façam isso juntos. Também pode ser uma sugestão apenas. Não precisa fazer junto. Mas enfim, é uma técnica que vocês podem usar. Dentre muitas, simplesmente para acalmar a mente tem mais de 40. Tem 40 sim, tem 40, mas elas também têm uns subtopics, assim, tem mais do que 40. Essa é uma delas, especialmente boa para as pessoas, com os demais, tá bom? Então é isso, Celso. Eu queria falar, nós também na tradição capuchinha temos ficou um pouco de lado agora, nós estamos retomando a oração mental. 1 hora por dia, na capela, juntos ou sozinhos no quarto, que é um momento de esvaziar a mente, de relaxar, de respirar. Agora foi publicado um livro nosso interno que retoma essa tradição também dos capuchinhos do início da ordem. Então, estamos também só para dizer isso. Então agora vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta? Tem uma meditação específica para mandar para o planeta Terra, para ter mais paz, mais harmonia, principalmente a guerra. Eu acho que nesse tipo esse objetivo, essa acho que é legal. Então, relacionado assim a pessoas, a gente tem 4. Eu dei a primeira para vocês, que é o oposto da aversão. Mas tem uma outra que é o oposto da inveja. E tem uma outra que é o oposto da violência, assim, daquele pensamento de machucar. Então, que é meta, que é essa
bem-estar ali. O próximo é o desenvolvimento de compaixão, que é um pouco diferente. Compaixão é que essa pessoa seja livre de sofrimento. Então, o objeto da tua meditação é uma pessoa que está sofrendo. Essa é outra maneira de desenvolver esse tipo de tranquilidade e concentração. A frase é que essa pessoa seja livre de sofrimento. Esse é o pensamento. E daí, é claro, a pessoa que está pensando tem que estar sofrendo, mas todo mundo está sofrendo na vida. Então, qualquer um pode ser uma pessoa. Isso. Por mais que seja uma pessoa muito saudável, que tenha tudo, ela está sofrendo sofrendo de quê? Sofrendo de nascimento, velhice e morte. Ela está sofrendo na vida. Então, essa é outra maneira. A terceira é uma maneira de desenvolver alegria altruísta, a alegria do sucesso alheio. É o oposto da inveja, diretamente o oposto à inveja. Então, esse pensamento, esse estado mental de quando a gente tem uma felicidade sobre alguma coisa boa da outra pessoa, também dá para desenvolver, fortalecer e desenvolver esse tipo de concentração assim profunda. E o último, que é o mais difícil, se chama equanimidade. Por mais que tu deseje o bem dos demais, por mais que tu trabalhe mesmo a tua vida inteira por ajudar os demais, eles ainda têm um certo limite no que tu pode fazer. E eles têm a vida deles, entendeu? Então é uma certa neutralidade em relação aos demais. Esse é o mais difícil. Neutralidade. E o mais difícil é neutralidade para aquelas pessoas que são muito perto da gente. É difícil ter essa neutralidade e realmente faz tua mente ser muito forte. Então, se a gente tem muito apego, a gente não consegue manter a mente neutra. Se a pessoa sofre, a gente sofre. Essa é uma falta de equanimidade. Dá para desenvolver também isso, mas é bem mais difícil. Então, esses são os 4 assim, que a gente usa, e dá para expandir a tua atenção para mais e mais seres, inclusive, como tu diz, todos nós aqui na Terra. Mas quanto mais pessoas, mais seres vivos tu tem como objeto, mais difícil é tu encontrar assim, o equilíbrio mental. Por isso a gente começa com uma pessoa. Então, se vocês querem assim, ir mais em profundidade, eu sugiro uma pessoa. Dentro exatamente dessa condição de treinamento que nós fizemos aqui, eu associei com uma pessoa que já é minha amiga, como você sugeriu. Mas todos nós temos aquelas pessoas que a gente sente que ela não gosta de você, ou que tem uma inveja, que ela te evita, aquela pessoa que te contraria, aquela pessoa que você não enxerga, nós chamamos daquela aura boa para conosco. Posso fazer esse tipo de meditação, exercício para aquela pessoa, para ver se eu consigo ter vencer essa distância, essa barreira? Então, isso se chama Sima Samveta. A gente quebra as barreiras. Esse é o nome dessa prática. Quebrar as barreiras. Então, nós temos assim umas barreiras com as pessoas, né? Então, o que a gente faz nessa prática, na verdade, essa meditação, que eu comecei a ensinar vocês, chega nesse ponto de que a gente tem que quebrar as barreiras. Então, a gente começa com o que eu disse para vocês, é uma pessoa fácil. Por quê? Porque é difícil de tu achar assim, um equilíbrio mental. Tu precisa daquele equilíbrio mental para poder desenvolver. Então, tem que ser uma pessoa fácil no início. Mas assim que a tua mente está mais forte, tu faz, por exemplo, tu deseja a felicidade de uma pessoa neutra, que tu não conhece muito, uma pessoa assim, que tu tem um sentimento neutro. Esse é um pouquinho mais difícil, tu desejar a felicidade daquela pessoa. Daí tu faz, se tu consegue, daí tu faz para uma pessoa que assim, que tu não gosta, não se sente bem. Mais difícil tu desejar a felicidade daquela pessoa. Se tu consegue, se tu tem sucesso, daí tu faz para um que a gente chamaria um inimigo, entendeu? Uma pessoa que te machucou, ou uma pessoa que machucou uma pessoa perto de ti, por exemplo. Esse é um inimigo.
Aí essa é a última pessoa que se tu começar com aquela pessoa, tu não vai conseguir ter sucesso. Toda a tua atenção naquela pessoa não vai dar para chegar naquele equilíbrio mental, entendeu? Então aquele pensamento que essa pessoa seja feliz vai quebrar muito rápido, né? Por isso que a gente vai assim, de uma maneira gradual. Então isso a gente começa com uma pessoa que seja confortável, uma pessoa que tu goste, digamos, e daí uma pessoa um pouco mais distante, até que tu chega assim no mais difícil, e no final tu quebra as barreiras. Qualquer pessoa tu consegue desejar felicidade sem problema. Está bem relacionado com a meditação, é a inspiração, né? Então, tem os que dizem que tem que ser abdominal, né? Tem que ser abdominal, né? Dentro da tua experiência que tem história, que é fundamental para a vida, né? A respiração, que é uma coisa que a gente pode até controlar, acho que o nosso corpo é um pouco a respiração. É verdade. Tu pode E está controlar diretamente o conectado aos nossos estados mentais, né? Os órgãos outros a gente não controla, mas a respiração. Então, a respiração é um daqueles 40 objetos que eu disse, por exemplo, que é uma das maneiras de acalmar a mente. Eu acho que talvez a mais comum que a gente, se vocês buscarem meditação, acho que a meditação mais comum é a atenção na respiração. A gente chama de anapanasati. É a mindfulness, ou essa atenção na respiração. Daí, no budismo, a gente presta atenção na respiração, e essa respiração é uma respiração natural. A gente não controla a respiração. Então, tu simplesmente, o que tu está ajustando é a tua atenção, não a respiração em si. E assim que a tua mente vai se acalmando, a tua respiração vai se acalmando. Então, o processo de pacificar a mente, ao mesmo tempo tu pacifica a respiração. Acalmando a mente, tu acalma a respiração. Inclusive em estágios bem altos de absorção, em estágios mais avançados de meditação, dá para parar a respiração por longo período de tempo. Porque a mente está tão tranquila que isso para por um longo período de tempo. Mas isso é um dos estados mais difíceis de atingir, né? Mas, sim, é um objeto muito bom, a respiração. E é um objeto usado bastante porque ela está sempre com a gente. Então, é um objeto fácil. Tem alguns objetos que são coisas externas, que tu quer meditar, tu precisa daquele objeto externo. Mas a respiração está sempre com a gente. Vocês têm alguns minutos durante o dia, vocês podem desenvolver um pouco da atenção na respiração, por exemplo. Entendeu? E daí no budismo a gente presta atenção aqui nessa área das narinas, da entrada das narinas, nessa área, e a gente fica com a atenção aqui e deixa a respiração ocorrer naturalmente. Aí tem uns, claro, mais detalhes, né? Mas esse é o básico, assim. E desenvolvendo assim, tu também consegue desenvolver concentração profunda. Um pouco mais de envolvimento, começa a ver umas luzes